precisamos entender sobre sentimentos. A palavra do Senhor diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, a nossa igreja sabe de cor, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, se nós não conhecermos a respeito dos sentimentos, das emoções, algum tipo de destruição também nos acarretará, não é? E nós temos que conhecer para fechar essas brechas, tirar todo tipo de ignorância espiritual, e o que nos dá este conhecimento e tira da ignorância espiritual é somente a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, tema desta noite: emoções e sentimentos, como gerenciá-los, parte 1. Eu quero começar com Marcos capítulo 12, está Jesus nos falando através desta passagem. Vamos ler os versículos 29 e 30, que dizem assim: respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Guardem coração, alma, entendimento e força. Como o Senhor quer ser amado? O que é que está, de fato, incluído nesta forma de amar perfeita a Deus, que Ele quer ser amado? Vamos ouvir a voz do Senhor, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos pelas vidas que aqui estão, pelas que estão pela internet, pelos visitantes. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos um maná, Jesus, fresco, sustante, que é o alimento para hoje, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor vem nos ensinar a gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos, depois de nos ter falado da importância de gerenciarmos os pensamentos, Pai, a nossa mente. Ó Deus, nós somos um ser completo, um ser complexo, e por isso o Senhor quer nos dar, ó Deus, entendimento de como o Senhor nos criou. Quais são as atribuições, quais são os atributos divinos que já estão na nossa vida? O que é que tem que se manifestar? O que é que tem que ser rechaçado, mudado, transformado? Fala no Senhor, porque nós nos transformaremos pelo conhecimento, pelo poder do Teu Espírito Santo, em pessoas muito melhores, Jesus. Pessoas melhores para o Senhor, pessoas melhores para o Teu serviço, pessoas melhores para as nossas famílias, para a nossa igreja, para a sociedade, para este mundo, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Fala-nos acerca de emoções e sentimentos, e faz, Senhor, esta palavra vir acompanhada de grandes sinais, prodígios e maravilhas, em o nome de Jesus. Amém. E todo o povo que ora assim com fé, diga amém e amém. Aleluia! Obrigada, Bispa Silmara. Louvado seja Deus por sua vida. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, minha família espiritual, família bendita de Deus sobre esta terra, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, não da lei, da letra, porque a lei mata, mas do Espírito, que dá vida, que vivifica. Homens e mulheres chamados para reinar em vida com Jesus Cristo, aqueles que são cabeça nesta terra e não cauda, que estão por cima e não por baixo, que têm o seu nome inscrito no livro da vida, e que já sabem que de lá ninguém os pode apagar, homens e mulheres que são em todas as coisas mais que vencedores por Cristo Jesus. O que Deus está nos ensinando desde o início do mês de janeiro deste ano, junto com as palavras proféticas, é muito profundo. E por isso tem que gerar mudanças, tem que gerar transformações, tem que gerar um grande testemunho de vida. Ora, se a palavra
principal que o Senhor nos deu é a respeito de sermos reconhecidos por todos como famílias benditas do Senhor nesta terra. Então as nossas famílias precisam de transformação, de renovação, precisam de renovo, precisam de crescimento, precisam de algum tipo de mudança, precisam de tratamento, precisam de cura, precisam de um mover de Deus. E isto implica, logicamente, num resultado que vem através de um testemunho, não somente pessoal, mas um testemunho familiar. Deus quer tratar de cada um de nós, mas para que esse tratamento alcance as nossas famílias, alcance as nossas casas. Quem recebe, diga amém. Então, para isso, o Senhor já nos tem aqui falado sobre saúde espiritual. Nós já falamos sobre saúde física, nós já falamos na semana passada e no último domingo sobre a saúde mental, a saúde dos pensamentos. E hoje nós começamos a tratar dos sentimentos e das emoções. Nós entendemos, igreja, à luz da Bíblia Sagrada, que o Filho de Deus tem que ter sentimentos saudáveis. O Filho de Deus, ele tem que ter uma casa, que a Bíblia chama de casa e se refere à vida, tem que ter uma vida arrumada, tem que ter uma vida boa, tem que ter uma vida saudável, tem que ter uma vida apresentável para que possa testemunhar da transformação que Jesus já manifestou. Ora, para isso, para que nós tenhamos sentimentos saudáveis, uma vida arrumada, a partir de hoje nós vamos cuidar da saúde emocional. Então, a nossa preocupação a partir de agora, que é a direção do Senhor, é como lidar com emoções e sentimentos. Como é que eu lido com as minhas emoções? Como é que você lida com as suas emoções, com os seus sentimentos? Por isso que eu coloquei gerenciar, porque não é só lidar, nós vamos fazer mais do que isso. Nós vamos exercer controle, nós vamos exercer vigilância, fiscalização sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções. Lógico que Deus vai nos ensinar como fazer tudo isso. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus nos criou com sentimentos e emoções. Então, se eu tenho sentimentos, se eu sou um ser emocional, eu o sou porque Deus me criou assim. Deus criou você com sentimentos e com emoções. E Ele fala de emoções, vamos ver este texto, né? De Marcos 12, eu quero ler o 30, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Então, Ele fala de amor. E de como amar, como esse amor a Deus tem que ser expresso. Quando a palavra de Deus diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo, vai começar a explicar como é que é para amar a Deus, está dizendo que o amor não basta ser algo que fique lá dentro guardado, e que Deus veja que nós amamos, porque Ele vê o nosso interior, Ele sonda o nosso coração. O Senhor poderia ter dito apenas, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Ora, nós entenderíamos que é para amar a Deus, mas o Senhor Jesus diz que Ele quer ser amado de uma forma, Ele quer ser amado de uma maneira, Ele quer ser amado com expressão deste amor que nós temos por Ele no nosso coração. Então nós temos que aprender que agora o Senhor vai dizer como é que Ele quer ser amado. Ele quer ser amado de todo o teu coração, de toda a tua alma, são coisas diferentes. De todo o teu entendimento, diferente. De toda a tua força. Então aqui nós temos 4 expressões que mostram como Jesus quer que nós amemos a Ele. Como nós devemos amar a Deus. Então não é mais aquele amor, sentimento por Jesus que fica lá guardado, embutido. Ele diz, não, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Agora ele tem uma exigência,
amarás é um verbo no imperativo, é um mandamento, é uma ordem. Então não é só para amar a Deus, é para amar desta forma, é um mandamento, esta forma que o Senhor ensina. E ele diz assim, veja como é que ele quer ser amado, de todo o teu coração. Aqui, nós que já entendemos que a palavra coração aparece com 3 significados na Bíblia Sagrada. Coração, às vezes, refere-se ao espírito, à essência do ser humano, né? A tudo que a pessoa é como identidade espiritual, a verdadeira identidade. Às vezes, coração aparece em contextos que é sentimentos e emoções, e coração também aparece em alguns contextos significando pensamentos, a mente, o cerne, a razão. Então, neste contexto, quando o Senhor Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, aqui é em espírito e em verdade. Este coração aqui é com toda a sua essência, é com toda a sua verdadeira identidade espiritual, com toda a sua pureza do espírito. Ou seja, o Senhor tem que estar em primeiro lugar na sua vida, porque o primeiro que foi criado em você foi o seu espírito. O seu espírito foi criado à imagem e semelhança de Deus primeiro, antes de você ter um corpo, antes de você ter uma alma. Então, em primeiro lugar, tem que estar Deus na sua vida toda. Ele tem que ser adorado com a sua essência. Ele é a primazia do seu amor, da sua adoração. Tá claro até aqui? Ele diz também, e antes disso, para você entender como é que eu amo com o meu espírito, como é que eu amo dando primazia. Em outras palavras, nunca coloque nada à frente de Deus. Nem marido, nem esposa, nem filhos, nem pai, nem mãe, nem profissão, nem ninguém. Primeiro Deus acima de tudo. Amém? Então isto é amar com o coração essência, com a sua verdadeira identidade. Depois o Senhor diz, de toda a tua alma. Então, amados, aqui entram os sentimentos, aqui entram as emoções, ou seja, é para amar a Deus com demonstração de amor através de sentimentos e emoções. Se o Senhor nos fez com sentimentos e emoções, Ele fez com propósitos. E o primeiro propósito é para que esses sentimentos e emoções sejam usados para demonstrar o amor para Ele. Amém? Então, se eu sou um ser que tenho sentimentos e emoções, eu preciso usar esses sentimentos e emoções para amar a Deus, antes de usar esses sentimentos para qualquer outra coisa. Está claro? Deus quer ser adorado de todo o seu coração, de toda a sua alma, quer dizer que todo o seu ser emocional, da forma como você transmite emoções e sentimentos, e você é um ser único. Essa forma de sentir, essa forma de se emocionar é para Deus, é para amar a Deus, é para transmitir o amor que você tem por Deus, tá? Depois ele diz, o Senhor Jesus, de todo o teu entendimento. Isto significa que é para amar a Deus também com os pensamentos, com a capacidade de raciocínio, de reflexão. É para prestar um culto a Deus de forma racional. É para você entender tudo. É para você crescer no conhecimento pleno de Deus. Para você, ao amar a Deus, amar entendendo quem você ama e como você o ama. Amém? Ou seja, Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida espiritual, em primeiro lugar na sua vida emocional e sentimental, em primeiro lugar na sua vida mental, nos seus pensamentos, e Jesus disse, de toda a tua força. Isto significa que é com o corpo físico que Deus nos deu, porque força é uma característica física, ou seja, o nosso corpo deve mostrar que ama a Deus. Então, o meu espírito tem que mostrar amor a Deus.
A minha alma, os meus sentimentos e emoções têm que mostrar o amor que eu tenho por Deus. Os meus pensamentos, a forma de eu pensar, a forma de eu raciocinar, a forma de eu ver as coisas, tem que mostrar amor a Deus. E a forma de eu me mexer, aquilo que eu faço com o meu corpo, tem que mostrar amor a Deus. Todo o meu ser, espírito, alma e corpo precisam mostrar que eu amo a Deus. Deus quer ser amado com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho. Tem que ficar claro isso para a igreja, para todo o povo de Deus. Depois nós vamos entrar a fundo nisso. Hoje é a introdução. Amém? Então, é dessa forma completa e complexa, é dessa forma inteira e integral que Deus quer ser amado. Ele não quer ser amado, amados, somente no domingo pela manhã, por exemplo, ou na quinta-feira à noite. Nós precisamos entender, e mais do que entender, nós precisamos assumir que colocar Deus à frente de tudo e em primeiro lugar é a nossa forma de vida, é a nossa forma de testemunhar que nós amamos a Deus, é a nossa forma de comunicar o amor que nós temos por Jesus Cristo. E para nós amarmos a Deus, nós precisamos amar a Deus de forma apaixonada. Em outras palavras, quando algumas pessoas vão estudar estas 4 expressões a fundo e falam, olha, é com todo o coração, espírito, é com todo a alma, os sentimentos e emoções, é com todo o entendimento, então é com os pensamentos, é com o raciocínio, e é com toda a força, é com todo o corpo, é que o Senhor exige que o amor a Ele seja de forma apaixonada, seja com entrega total de tudo que é um filho de Deus. Amém? Muito bem. Então, não é, por exemplo, como, a gente às vezes vê algumas pessoas que têm esse tipo de postura. Eu amo a Deus, mas eu também amo o meu clube. Eu amo a Deus, mas também eu amo as minhas amigas ou os meus amigos. Às vezes nós vemos também, pessoas que abrem mão de um culto para estar num churrasco. Abrem mão de um culto a Deus para estar numa festinha de crentes. Olha, isso não é amar a Deus. Quando a prioridade muda, quando coisas são colocadas no mesmo nível, quando Deus e outras pessoas ou outras coisas estão no mesmo nível para a nossa escolha, nós não amamos a Deus de todo entendimento, alma, corpo e coração. Eu sei que isso pode ser chocante, mas isso aqui é a verdade. Então, compreendendo melhor sobre emoções e sentimentos, nós vamos constatar que o nosso Deus tem emoções, que o nosso Deus também tem sentimentos. A Bíblia Sagrada diz que Deus sente. A Bíblia Sagrada diz que Deus se entristece, que Deus se alegra, que Deus ama, que Deus demonstra o seu amor, que Deus se ira, que Deus odeia, que Deus abomina. Isto mostra um Deus que tem sentimentos, um Deus que também tem emoções. E a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que se Deus tem emoções, eu não posso, como imagem e semelhança de Deus que eu sou, ser uma pessoa passiva, como se nada estivesse acontecendo. Com certeza, amados, hoje, Deus está olhando para cada um de nós neste culto. E Deus está sentindo alguma coisa em relação a nós, mesmo que a gente não saiba. Mas Deus é um Deus sensível. Então Deus, quando hoje, nesse momento, olha para mim, olha para você, Deus tem um tipo de sentimento, Deus tem um tipo de emoção. E nós não podemos, num culto a Deus, ficarmos como se nada estivesse acontecendo. Pessoas passivas, pessoas
que não sentem nada, pessoas que não esboçam nada, pessoas que tanto faz como tanto fez. Nós temos emoções e nós temos sentimentos. Por isso, muitas vezes pessoas num culto estão chorando na presença de Deus. Outras vezes estão contemplando a glória de Deus com um rosto resplandecente, com um sorriso nos lábios. Outras vezes, pessoas estão cantando ou gritando aleluia com entusiasmo, com alegria. Outras vezes, o choro, na verdade, não é de dor ou de angústia, mas de muita emoção, de muita alegria, de muita satisfação. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber que Deus tem sentimentos. Amém? Que Deus tem emoções. E Ele também nos criou com sentimentos e emoções. Em segundo lugar, a gente precisa saber que a nossa capacidade de sentir, de se emocionar, é um dom de Deus. Foi Deus que nos deu esse tipo de expressão, esse tipo de sentimento. Outro dia estava passando lá uma reportagem, você deve ter visto, no Japão, de robôs que são recepcionistas de hotéis. Quem assistiu essa reportagem? Robôs que são garçons em restaurantes, não é? Eles estão ali fazendo um trabalho robótico, um trabalho mecânico, autômato. Mas eles não têm nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de emoção. Se nós não tivéssemos recebido o dom de Deus para sentirmos, nós também faríamos coisas da mesma forma que os robôs podem fazer. Quem está compreendendo? Amém. Então, sentir é um dom de Deus. Por isso é que nós podemos amar, por isso é que nós podemos ser fiéis, ser leais, ser generosos. Isso tudo demonstrando, né? Agradecidos, amigáveis e etc. Olha que lindo, Gênesis 1, 26, para você compreender a profundidade disto. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ali, o Senhor Jesus Cristo, na manifestação de Criador, estava falando aos anjos, façamos o homem. Os anjos não fariam, mas Deus está compartilhando da obra-prima da sua criação. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, seres espirituais, mas seres que têm sentimentos. Seres que têm o quê? Emoções. Os anjos também têm sentimentos e emoções. Se você ler a história, desde a queda de Lúcifer, você vai ver que no coração de Lúcifer subiu um tipo de sentimento, um tipo de emoção, que o fez cair, logicamente, um sentimento pejorativo, negativo. Então, o Senhor, quando criou cada um de nós, Ele também colocou em nós sentimentos, Ele também colocou em nós emoções. Então, número 1, Deus tem emoções. Número 2, Deus nos deu a capacidade de sentir. Número 3, existem dois extremos com as emoções que nós temos que aprender a evitar. Extremos nunca são coisas muito boas, né? Nós aprendemos que equilíbrio é de Deus, domínio próprio. Nós vamos falar sobre isso, né? A palavra fala em temperança. O que é temperança? Nem tanto lá, nem tanto cá, né? Você sabe quando se faz uma comida, né? Se você faz uma comida insossa, as pessoas falam, ai, essa comida está horrível, não tem gosto, é para doente, é horrível. Mas se você salga essa comida, coloca muito tempero, muita pimenta, também não se come, fica insuportável. Precisa ter o quê? Temperança, você precisa ter equilíbrio, você precisa dosar as coisas. Nos sentimentos e nas emoções, acontece a mesma coisa. Nós precisamos saber de dois extremos que existem para a gente evitar. Primeiro deles chama-se emocionalismo. E o segundo, estoicismo. Eu quero falar primeiro do emocionalismo, tá? Para você não se assustar com a outra palavra. O que é isso? O que é o emocionalismo? O emocionalismo é aquilo assim, olha, não importa o que é certo ou errado, a pessoa quer sentir alguma coisa. O mais importante é a emoção. Não é se é bom, se é ruim, se está certo, se é correto, se é politicamente correto ou incorreto, se é espiritual, se é carnal, tem que sentir, tem que ter emoção. Não importa se é bom ou se é mal, não importa. A pessoa faz tudo baseado no que ela sente. As suas decisões são por impulsos baseados nos seus sentimentos. Porque o mais importante
para este tipo de pessoa é extravasar o sentimento do que qualquer outra coisa, inclusive mais importante do que qualquer princípio cristão. Nós vemos inclusive crentes que agem somente pelo sentimento, somente pela emoção. E depois, quando se dão conta, aquilo está fora da Bíblia, não é a vontade de Deus, não, a pessoa atropelou e ultrapassou um princípio divino, um princípio bíblico. Então, o emocionalismo, ele transforma as pessoas em desequilibradas. O emocionalismo transforma as pessoas em fanáticas. O que é uma pessoa? Quando a gente diz, mas aquela pessoa, ela se converteu, ficou fanática. Ela foi para o extremo da emoção. Você veja, existem igrejas que dão muita ênfase nas manifestações do falar em línguas, né? E muitas destas coisas são apenas emocionais. Nós vamos tratar sobre tudo isso com o tempo. E as pessoas querem viver nisso. Por isso que elas dizem assim, não falaram em línguas, não teve profecia, ninguém virou ao contrário, não teve um demônio manifestado. O culto não foi bom. Porque ela vive o quê? Do emocional, ela quer impacto, ela quer extravasar sentimentos, ela quer ver, né, coisas que impactem as suas emoções, ou as emoções de outras pessoas. Então, isso transforma pessoas em pessoas desequilibradas, em pessoas fanáticas, em pessoas com fixação pelo chamado barulho emocional. Ou o barraco emocional. Pessoas que querem ver o circo pegar fogo, porque o que interessa é emoção. O que interessa é ou rir, ou chorar, ou ter arrepios, ou calafrios, ou fazer a coisa acontecer pelo grito. São pessoas desequilibradas. Por quê? Porque o emocionalismo está lá numa ponta. Bispa, e o que está na outra ponta? Então, primeira coisa que nós devemos pensar na questão do emocionalismo é que Deus não quer isso, tá? Deus não se agrada com emocionalismo. Deus quer que as nossas emoções e sentimentos sejam equilibrados com verdade, com amor, com conhecimento. Ok até aqui? Na outra ponta do desequilíbrio está o estoicismo, né? Para quem estudou um pouquinho da Grécia, né, de como eram os gregos, os pensamentos, sabe o que eu vou falar, né? Amém. Então, o que acontece com o estoicismo? É quando a pessoa, ela tem sentimento, lógico que tem, toda pessoa ganhou, recebeu de Deus sentimentos, mas o sentimento não é nada importante. O sentimento não significa nada. O sentimento deve ser sempre ignorado. O sentimento tem que ser escondido. São aquelas pessoas que não demonstram sentimento por nada. São aquelas pessoas que não permitem emocionar-se. Nem no bom, nem no mau sentido. São aquelas pessoas que criticam quando o outro sente alguma coisa, quando o outro se emociona, quando o outro ri, quando o outro chora, quando o outro expressa algum tipo de sentimento. Só, amados, que os sentimentos não podem ser desprezados ou ignorados. Deus nos fez seres com sentimentos. Deus nos fez seres emocionais, não é? Eu quero aqui fazer um parênteses, que eu falei outro dia, eu acho importante. Nós estivemos no final do ano, no Rio de Janeiro, conversando com o nosso apóstolo. Pegamos ali horas para falar, né, com ele. E ele estava fragilizado ainda pelo falecimento da sua mãe. E eu quero falar, quando uma pessoa perde um ente querido, quando perde alguém da família, alguém que ama, não é? Às vezes a pessoa está ali fragilizada e vem alguém e diz, não chore. Homem não chora. Isso não só quando se perde alguém. Existe ainda uma cultura machista, né, que muitos pais falam isso, ou até mães falam para os seus filhos. O filho está ali chorando, né, o menino, ou cresce, um adolescente começa a chorar. O que é isso, rapaz? Homem não chora. E estas coisas são muito prejudiciais. Porque dizem, se você é homem, se você chorar, isso é um erro. Você que é cristão, está chorando por quê? Você não sabe que a pessoa era do Senhor? Que ela já tinha Jesus? Que ela está na glória agora? Ela está melhor que nós? Cadê sua fé? Isso é um erro, amados. Isso é um erro. Nós sabemos de tudo isso. Mas nós somos seres emocionais. Nós somos seres sentimentais.
Então, é muito triste quando uma mãe perde um filho e alguém chega e fala assim: não chore, foi melhor. Como? Como falar isso para uma mãe? Ainda que tenha sido melhor, não pode falar isso. Não pode falar isso. Eu me recordo que assim que nós fomos consagrados pastores, nós não tínhamos nem a igreja, nós estávamos saindo da nossa casa. A sobrinha de um rapaz que frequentava a igreja faleceu de leucemia. Ela não frequentava o grupo, a família não era cristã. Ela tinha 15 anos, 14 anos, e ela faleceu. E esse rapaz veio até nós e disse: bom, agora vocês são pastores, vocês vão lá fazer o enterro, vocês vão lá no velório, na cremação. Sim, nós vamos. E a gente nunca tinha falado nada no enterro. E nós chegamos ali, e nós sabíamos que aquela família não tinha conhecimento de Jesus, ninguém tinha confessado a Cristo, né? Então nós chegamos ali, eu e o bispo, humildemente, no crematório, começamos a falar: agora ela está lá no seio de Abraão, descansando. Mãe, nós vamos chorar, pai, é verdade, mas ela está bem. Mas os irmãos acham que eu ia chegar ali e falar: eu sei lá onde que essa menina está, eu não sei se ela era uma eleita, se ela confessou Jesus, pode ser que agora esteja lá ardendo nos infernos. Então eu fiquei falando um monte de coisa, que ela estava no seio de Abraão, no repouso, que o Senhor tinha recolhido nos seus braços. E depois que acabou o enterro, algumas pessoas vieram dizer: como é que você foi falar tudo isso? Você nem conhecia a pessoa, nós não temos... Eu fiquei assim: meu Deus, o que eu fiz? Nós viajamos ao Rio, eu cheguei para o apóstolo, eu e o bispo, falando: bispo, aconteceu o seguinte, semana passada houve uma situação assim, assim, e eu falei que a menina estava no céu, que a menina estava passeando em ruas de cheiro de flores, e que ela era uma jovem bonita, e devia estar lá com os anjos bonitos, falei um monte de coisa. E o apóstolo virou para mim, eu falei: agora ele acabou de consagrar, vai desconsagrar. Agora ele falou: onde você tirou isso? Ele virou para nós, né, e disse: fizeram muito bem. E eu disse: ah, é? Ele disse: querido, o que você falou não mudou o destino dela. Onde ela está, só Deus sabe. O que você fala, ou um pregador, ou qualquer pessoa ali, não vai mudar o curso da história. A questão é que você tem que consolar o coração daquela mãe, daquele pai, daquele irmão, daquela filha. É ali que nós temos que agir com o amor de Deus. Porque o futuro, o além, só Deus sabe, pertence ao Senhor. Então, é muito triste, eu vejo isso às vezes na obra de Deus. Uma pessoa começa a chorar: para com isso, você não tem fé? Mas é lógico que tem fé, só que está doendo. E a gente tem que respeitar a dor das pessoas. Deixa chorar. Tem que ter um tempo, a gente sabe que 72 horas, pela medicina aí, depois que falece alguém, irmão, são 72 horas mais cruéis, são horríveis. Quem passou sabe. E não passa com as 72 horas. Eu sei, às vezes me pego eu lá, massacrada pela ausência da minha mãe, ainda dói, ainda fica complicado, eu não aceito humanamente falando. Eu choro, eu sinto saudade. Agora, pode? Não pode? Não, e a sua fé? Oi, eu sei que a minha mãe está lá, com Jesus. Mas dói, a gente tem emoção, a gente tem saudade. E graças a Deus que a gente é um ser emocional, que a gente funciona assim. Amém, igreja? Então, nós não somos nem emocionalistas e nem estoicos ou estoicistas. E é por isso, amados, que muitas vezes, com essa questão de pessoas que não demonstram sentimento, não querem que o outro demonstre sentimento, muitas vezes as pessoas se machucam umas às outras. Porque há gente que despreza qualquer tipo de sentimento. O outro está ali fragilizado. Endireita aí, vai lavar esse rosto. Sabe? Falou um monte, machucou a mulher, a pessoa está engolindo, começa ali um soluço, uma coisa, engole esse choro. Engole você, a sua língua venenosa e insensível. Porque, como assim engole o choro? Falam isso para a criança, ver. A criança está ali, machucou, caiu. Não foi nada. Foi sim, doeu a beça. Como não foi nada? Meu neto foi em casa essa semana, ficou lá com a gente 2 dias. E estava andando descalço, para lá e para cá, e não para. E entrou no quarto,
da Renata e pisou na beirada do ventilador. Amada, aquele negócio de, não foi nada, bebê. Eu não. Eu falo, ai, que dor, machucou, bebê. Deixa eu ver esse pé, bebê. O que foi? Ai, tá doendo na vovó também. Ah, ele me olhou, tô espantado, parou. A dor. Parou, porque, como assim? Agora essa coisa não foi nada. Foi. Dói, ficou um risco vermelho, doeu, marcou. Então a gente não pode fazer de conta que a gente não sentiu, que não aconteceu absolutamente nada. Tudo bem até aqui? Agora, logicamente que não é sentimentalismo e também não é estoicismo. Nós temos que ter esse equilíbrio e nós vamos aprender a ter esse equilíbrio em nome de Jesus. Amém? Então, nós não somos pessoas de coração de pedra. Então, se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que rir, ria. E não pense que se alguém está chorando, é porque essa pessoa está em pecado. Ou que o homem não chora, e se ele está chorando, então ele é efeminado. Amado, não tem nada a ver uma coisa com outra. Deus nos deu emoções por alguma razão. Vamos pensar um pouco, eu quero caminhar para o final desta mensagem com esta reflexão. Vamos pensar um pouco, já que Deus está falando como Ele quer ser adorado nessa mensagem introdutória do tema. Vamos pensar um pouco no louvor e na adoração. O louvor e a adoração a Deus tem que ser de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. Portanto, o louvor e a adoração a Deus tem que ter emoção, sim. Não é possível louvar a Deus impávido. Não é possível adorar a Deus sentado com a mão no bolso, bocejando. Amados, não é adoração. Não é expressão de amor através do louvor. Não é. Louvor e adoração a Deus tem que ter emoção, sim. Tem que ter a participação dos sentimentos, sim. Tem que ter a participação do corpo, sim. E agora que você sabe que não é nem emocionalismo, nem estoicismo, você sabe que tudo isso tem que acontecer da maneira que Deus quer que aconteça. Amém? Nós temos uma relação com o Deus vivo. Portanto, o louvor tem que ter vida. Se nós recebemos vida abundante de Jesus, eu não posso louvá-lo e adorá-lo sem esta vida abundante. Como um moribundo, como uma pessoa que ainda está morta em delitos e pecados. Também a manifestação do Espírito Santo, ela tem que ser percebida, igreja. Ela tem que ser sentida. Eu não posso ficar passiva quando eu sinto a manifestação do poder e da glória de Deus. Às vezes a gente ouve alguns comentários, eu sei que esse terreno é muito delicado, mas assim, ai, por que aquela pessoa, né, no meio do louvor fica falando em línguas daquele jeito? Porque ela está sentindo a manifestação do Espírito Santo e ela está deixando os seus sentimentos e as suas emoções mostrarem que ela está amando aquela manifestação. Nós não estamos falando aqui de escândalos, de ser tropeço, sabe? De exageros. Nós estamos falando aqui de sentir a manifestação do Espírito Santo e deixar que esse sentimento seja transmitido de alguma forma. Com choro, com palmas, com riso, com danças, enfim, com aplausos, com gritos de júbilo, com aleluia, não sei. O que não pode é uma passividade diante de uma manifestação de poder e de glória de Deus. Olha o que diz Isaías 29:13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, boca e lábios, se aproxima de Deus, vai a um culto, vai à casa de Deus, canta aleluia com a boca, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, quer dizer, é ritual. Tem gente que vem num culto por ritual, tem gente que louva por ritual, tem gente que louva porque, sei lá, acho que tem que fazer isso, faz parte do culto. Que maquinalmente aprendeu. Então hoje nós estamos aqui para descodificar tudo que foi aprendido maquinalmente, porque Deus não aceita nada feito maquinalmente, tem que ser de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Ah, bispa, mas o meu tipo, o meu temperamento, a minha personalidade, pois é. Só que Deus te fez com este temperamento e esta personalidade um ser emocional. Então, de uma forma ou de outra, o seu amor a Deus tem que ser expresso com aquilo que você é, com aquilo que você recebeu de Deus, mas tem que expressá-lo. O que não pode é usar essa muleta de um temperamento ou de uma personalidade mais fechada, né? mais para dentro, para não expressar sentimento e louvor. Isso é estoicismo, isto é pecado. Amém? Como também usar os temperamentos e as personalidades mais abertas, mais para fora, mais efusivas, para fazer alguém tropeçar e fazer escândalo, também é sensacionalismo e emocionalismo, também é pecado. Então nós estamos chegando aqui a uma chave importante que nós precisamos aprender. O que nós temos que lembrar é que é possível uma pessoa ter uma vida cheia de blá blá blá, mas o seu coração, os seus sentimentos estarem longe de Deus. Deus não quer isso, Deus quer um amor intenso, Deus quer que os sentimentos por Ele sejam expressos, que os sentimentos por Ele sejam exteriorizados, que transmitam amor que está no coração. Nós temos trabalhado muito isso, e eu falo nós, falando dos nossos louvadores, os nossos professores, os nossos bispos, né, trabalhado isso no ministério de louvor e adoração. Porque quem sobe ao altar para ministrar louvor, ou para executar um cântico, uma melodia para Deus, para dançar, tem que expressar o amor que está no coração. Não pode haver rotina, não pode haver mesmice, não pode haver frieza, não pode haver negligência com a ministração, nem do altar e nem da parte da igreja. Não pode haver passividade diante da presença manifesta de Deus. Não pode haver passividade. Deus não aceita só lábios. Deus não aceita atos mecânicos. Deus não aceita autômatos no altar ou na igreja. Deus não aceita falta de sinceridade, de honestidade, de entrega total na demonstração de amor, seja feita ela da maneira que for. Amados, um culto de celebração a Deus, pense, um culto de celebração a Deus não pode ser algo morto. Um culto de celebração a Deus não pode sequer ser algo morno. Sem expressão, sem sentimento, sem festa, sem entusiasmo. Um culto de celebração a Deus não pode ser superficial. Não pode ser, se não for de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força. Nós temos que reproduzir Deus na hora do louvor, na hora da oração. Os irmãos que são da oração de segunda-feira sabem o quanto eu pego no pé mesmo. Vem aqui inspirar a igreja a orar numa segunda-feira à noite, não me venha com oração... Vai orar na sua casa, faça a sua oração com Deus. Se você sobe num altar, você tem que reproduzir Deus para a igreja. Você tem que ter a energia do Espírito Santo, a força que nos garante estar aqui de pé. Você tem que ter o entusiasmo. Eu não posso vir pregar uma palavra desta natureza, deste porte, com esta inspiração de Deus e chegar aqui. Irmãos, porque o sentimento... tão cansada, não vejo a hora que acaba esse culto, meu Deus. Isso não é celebração, isso não é nada. O que eu estou oferecendo a Deus? Eu vou contaminar você de uma forma horrível.
Porque o altar profetiza, e é bom que todos os ministros se lembrem disso, com seus instrumentos, suas vozes, suas danças, enfim, tudo. Nós profetizamos, e profetizar é lançar a palavra de Deus sobre a vida de alguém, sobre a vida da igreja. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu não posso lançar nada que não seja vivo e eficaz. Ai, aleluia, Jesus. Eu não quero ser chata, viu, amados? Mas quem está em uma celebração a Deus, não pode ser maquinal. Não pode ser morto. E quem está no altar não pode ficar conversando, distraído, bocejando, com cara de quem comeu e não gostou. Desculpe o termo, mas celebração a Deus requer inteireza. Espírito, alma e corpo. Tem que ter vida abundante saindo pelos poros. Tem que ter emoção, tem que fazer com, sabe, os melhores sentimentos que recebeu de Deus. Tem que fazer de coração. Deus nos deu o livro dos Salmos, nós vamos falar sobre isso bastante, para nós entendermos, acho que tudo, ou quase tudo que nós precisamos entender sobre emoções e sentimentos. Se você ler o livro dos Salmos, você vai ver que os Salmos relatam bons e maus momentos, positivos e negativos. Você vê no livro de Salmos raiva, dor, tristeza, culpa, angústia, ira, choro, riso, desolação, alegria. Mas o que de fato a Bíblia nos ensina a respeito das emoções e dos sentimentos? E eu vou terminar com a grande questão que nós vamos levar para o próximo domingo. Como lidar com os nossos sentimentos? Não nos permitindo ser totalmente guiados por eles, mas pela consciência de quem somos em Cristo e direcionar os sentimentos para o Senhor. Então, nós vamos aprender a gerenciar os nossos sentimentos e as nossas emoções como seres que somos, guiados pelo Espírito de Deus, com consciência da nossa posição espiritual em Cristo Jesus. E nós vamos, na verdade, direcionar os nossos melhores sentimentos para o Senhor, aprendendo a lidar com eles, a gerenciando os nossos sentimentos. Amém? Então, as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles podem nos levar a caminhos errados, se nós não gerenciarmos convenientemente. Eles podem permitir que sejamos manipulados, se nós não cuidarmos e vigiarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Muita gente não está aqui na igreja porque foi manipulado pelos seus sentimentos ou pelas emoções e sentimentos de outras pessoas. E o diabo usa exatamente aquilo que ele sabe que é a abertura maior na vida das pessoas. Portanto, nós devemos guiar as emoções e gerenciar os nossos sentimentos para agradar a Deus e para ter uma vida de paz e uma vida bem-sucedida. Se você realmente quer fazer o melhor, ser melhor, aprender a lidar com os seus sentimentos, você não vai perder nada do que o Espírito quer lhe revelar e ensinar. Começou hoje, mas eu estou aqui em oração, eu e o Bispo Rai, para que toda a igreja alcance nesta área maturidade espiritual, para ser livre como de fato a igreja é, para demonstrar os seus sentimentos, as suas emoções, mas para não ser manipulada, igreja, pelos sentimentos e emoções, nem de si mesmo, nem de outras pessoas. Amém? Vamos ficar de pé, encerrando o nosso culto, vamos orar e vamos a partir de agora colocar os nossos sentimentos nas mãos do Senhor, para que Ele faça o que lhe apraz, para que Ele transforme aquilo que precisa ser transformado, mas isso passa pela nossa mente, pelo conhecimento, pelo entendimento. Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Jesus, aprender contigo, Pai, porque a tua palavra diz, tu disseste, aprendei de mim, tu és o mestre, e nós queremos
como é que nós podemos administrar, gerenciar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Jesus, tu foste um Deus aqui na terra, com uma carne que também tinha sentimentos e emoções, porém tu não pecaste em nenhum momento, Jesus, porque tu administravas muito bem as tuas emoções e os teus sentimentos, Jesus. E nós queremos aprender a fazer o mesmo, Senhor, porque muitos de nós já sofremos muito, já pagamos um preço muito alto, Senhor, já colhemos muita coisa inconveniente, difícil, porque nós, Senhor, fomos levados pelas nossas emoções, porque nós tomamos decisões baseadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Jesus, as nossas decisões, as nossas escolhas, jamais podem ser baseadas nos nossos pensamentos ou sentimentos. As nossas escolhas, as nossas decisões, Jesus, o rumo para a nossa vida tem que estar baseado na tua palavra, Jesus. Portanto, nós hoje colocamos, Senhor, esta área tão importante para nós, para a nossa família, tão importante, Jesus, para o Senhor, que é esta área dos sentimentos e das emoções, colocamos nas tuas mãos, Jesus. Nós queremos, Jesus, ser o que tu queres que a gente seja, Pai. Nós queremos aprender a gerenciar esses sentimentos, Pai, para que eles sejam sempre bênção para nós, para quem estiver à nossa volta, para que os nossos sentimentos sejam voltados para o Senhor, como convém, meu Deus. Eu sei, meu Deus, que este estudo vai favorecer casamentos, famílias, relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, Jesus. Entre irmãos em Cristo, Jesus. Isso vai nos proteger, Pai, de ciladas no trabalho, na escola. Pai amado e bendito, conduz-nos, Pai, nesta área em perfeição. Traz o teu povo domingo, Jesus, para aprender contigo a administrar os seus sentimentos, Pai, para que eles não sejam motivo de tropeço, e sim, Jesus, de glorificação e testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Estenda a sua mão na direção do altar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. E aqueles que